Liberar o áudio aqui para vocês. Eu não consegui colocar o vídeo aí para vocês, pessoal do YouTube, aí eu não consegui, tá? Hoje deu problema aí, eu não consegui. Então, por enquanto, vocês vão ficando aí com o áudio, tá? Não consegui de jeito nenhum aqui colocar o vídeo para vocês. Mas então, pelo menos o vídeo aí, vocês vão ficando, o áudio pelo menos vocês vão escutando aí. Senão a gente não fala tudo que a gente tem que falar hoje, né, Gustavo? Bom, para quem não... Vamos iniciar aqui da maneira tradicional, né? Para quem não me conhece, meu nome é Éder, eu sou zootecnista, trabalho com a parte de assistência técnica e gerencial, né? Supervisiono hoje, atualmente, estou trabalhando aí com 15 técnicos de assistência técnica e 383 propriedades, diminuiu de uns dias para cá. Mas nada que seja preocupante. E aí estamos aí trabalhando com a parte de assistência técnica e gerencial com gado de corte e gado de leite. Graças a Deus, ontem defendi a pós-graduação em planejamento e gestão de negócios. Graças a Deus fui aprovado, 9,5, oba, ainda bem. E toda quinta-feira às 19 horas, né, eu e o Gustavo iniciamos aí esse projeto dessa live de gestão para a gente poder falar sobre gestão toda quinta-feira às 19 horas. Nós falamos sobre gestão, focado principalmente na parte de gado de leite e gado de corte, né? A gente fala das duas atividades. Vai lá, Gustavo. Meu nome é Gustavo, sou veterinário, supervisor de assistência técnica e atendo propriedades de leite e corte. Estou aí com, se eu não me engano, são 13 técnicos e 350 propriedades. Não vai dar para colocar o vídeo mesmo, não. Vai ser, tô te escutando. Vai ter que ser só no áudio mesmo aí pro pessoal do YouTube. Então vamos lá. Ó, tem um caboclo que te conhece, ó, Gustavo. O Douglas Lima aí te conhece bem, viu? Te conhece até pelo apelido, ó. Um abraço aí pra Dani. Um abraço aí pra Dani. A Dani foi aluna minha lá em Arizona. A Ana Júlia também. A Ana Júlia foi aluna minha em Arizona. E hoje a Dani é aluna de veterinária lá em Urutaí. E a Ana Júlia é aluna de zootecnia lá em Morrinhos. O Wilton lá do Senar também entrou aí. Júlio Bernardes, agropecuária, tá aí também. A Miriane ficou preocupada que era a internet dela. Não, Miriane. É porque hoje deu zebra mesmo. Não sei o que aconteceu, não. Fausto Rubens está aí também, um abraço. Agritec, colega nosso lá de Porá também está aí.
Deixa eu ver quem mais. Visão Veterinária, seu Josicrei. Abraço aí pro Josicrei. Geocássio Pinheiro, foi aluno meu lá em Anápolis. Tá aí também. Um abraço pro Geocássio. Josiane também, um abraço. Douglas Lima, que conhece o Gustavo muito bem, né? Conhece até pelo apelido do Gustavo. Maiara Gonçalves, foi aluna minha lá em Arizona também. Como é que é? O Douglas foi aluno seu também? Foi. Começando aqui, Éder, sua internet não tá bacana hoje, não. Tá não. Tô vendo seu rosto aí meio desfocado. Eu tô em Goiânia, né? Eu tô em Goiânia, minha internet aqui de Goiânia. Não, beleza. Dando sequência aí, Éder, a gente começou a falar um pouco da última live sobre indicadores de produtividade por área, né? E a gente tava... Então a gente tem alguns indicadores que a gente vai... E a gente tava falando como é que calcula eles também. Pode continuar, tô te escutando. Então, a gente tem indicadores de área que a gente vai utilizar ali para ver a eficiência daquela área, se ela está sendo bem utilizada ou não. Acho que isso é fundamental no mundo que nós vivemos hoje, poder ter conhecimento de se aquela área minha é produtiva ou não. A gente está sendo pressionado pelo pessoal que protege o meio ambiente, sendo pressionado por outras entidades aí, e a gente tem que fazer um uso bem eficiente do solo. E pensando nisso, como que é esse indicador, pensando no leite, para mim ver a minha eficiência quanto à produção de leite. Perfeito, pela eficiência pela produção de leite e na eficiência também da produção de carne também, né? Porque são duas atividades que utilizam um ativo muito caro, que é a terra, e a gente tem que utilizar de forma mais eficiente possível esse ativo, que é um dos ativos mais caros que a gente tem dentro dessa produção, né? Sem dúvida, a terra é o que mais impacta hoje no capital que você tem empregado na propriedade. E para a gente poder pegar esse capital e fazer com que ele seja utilizado de forma correta, eu preciso de utilizar de técnicas que aumentem minha produtividade por hectare. E já pensando, tendendo já para... Porque a gente vê, é muito comum a gente ver já na soja, o pessoal falar que a minha produtividade são tantos sacas de soja por hectare. A minha produtividade de milho são tantas sacas de milho por hectare, ou tantas toneladas de silagem de milho. E quando eu jogo isso para a pecuária, a gente já não vê o produtor indo atrás desse indicador de forma tão eficiente. Ou, pelo menos, poder calcular esse indicador, né? Então, pensando nisso, como que eu faço esse cálculo, Éder, de litros por hectare por ano? É a mesma coisa, só para dar, antes de você falar aí, para os plantadores de soja tem lá sacas por hectare por ano, correto? Correto. E no leite eu tenho que ter um mesmo indicador, então litros por hectare por ano. Perfeito. Explica pra gente como é calculado esse indicador. Então, pela metodologia e a maneira mais adequada de eu fazer esse cálculo seria eu somar a produção da propriedade durante o período de um ano, que seria um ciclo, né, produtivo, que eu teria ali a produção na época das águas e época de seca, então eu teria um período produtivo ali de um ano. Então, durante 365 dias eu somaria essa produção e dividiria pela área produtiva utilizada na propriedade para a produção de leite. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Uma propriedade que, na média, produzisse 100 litros de leite, né, para a conta ficar redonda e fácil, 100 litros de leite por dia.
em 365 dias, ela conseguiria produzir ali em torno de 36.500 litros de leite por ano. Essa propriedade produzindo 100 litros de leite, né, e produzindo esses 36.500 litros de leite por ano, em 10 hectares, eu pegaria esses 36.500, dividiria por 10, eu chegaria à conta de 3.650 litros de leite em cada 1 hectare desses 10, certo? O que seria próximo ali do indicador referência que a gente trabalha, que é 3.500 litros de leite por hectare ano, certo? Não é isso, Gustavo? Vamos fazer algumas ressalvas aqui quanto a isso. Lembrando que o ideal é a gente trabalhar com área útil e não área total da propriedade. Área produtiva. Para a gente poder comparar com outras atividades. Isso. Então é a área que eu utilizo ela para o leite. E o que engloba essa área utilizável para o leite? São a área que fica as bezerras, as novilhas e as vacas secas e paridas e a área das instalações. Então, essa área de 10 hectares que você citou como exemplo, ela é em cima de área útil, beleza? Então, essa eu acho que é a primeira observação. Uhum. E a segunda observação seria que você falou o que é indicador referência, né? Indicador referência é o mínimo que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com um mínimo de 3.500 litros de leite por hectare ano. Lembrando que o meu objetivo é chegar em 18 mil litros de leite por hectare ano. E, às vezes, tem outra observação que eu tenho que bacana de fazer aqui. Às vezes, a gente chega em algumas fazendas que estão 35, 40 mil litros por hectare ano. Isso é o que passam para a gente, esse número. Uhum. Mas, na maioria das vezes, esse número está equivocado porque a pessoa não considerou aquela área de plantio de silagem dentro daquela conta. Então, a gente tem que lembrar que a área também que é para produção de volumoso, como silagem, mesmo que eu compre ela de fora, ela deve ser englobada nesse cálculo aí para não ficar superestimado, né? A Miriane fez uma pergunta interessante, é uma coisa que a gente estava conversando essa semana passada. Qual que é esse indicador para propriedades intensivas? Tá? Miriane, seria o mesmo indicador. Qual que é o diferencial? E o diferencial está bem em cima disso que o Gustavo acabou de mencionar. É que em propriedades intensivas, no caso de animais estabulados, animais de composto, animais que são fechados, o pessoal normalmente não contabiliza a área de produção de silagem. E essa área de produção de silagem ela tem que ser contabilizada, porque ela entra dentro da área que é utilizada para a produção. Ah, Weder, mas eu compro a silagem. Então aí eu tô fazendo o quê? Eu vou estar mascarando os meus indicadores, né? Aí quando eu for calcular esses indicadores, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar e especificar, né, que esses indicadores estão sendo calculados somente em cima da área do composto. O que para mim não faz jus você fazer esse tipo de cálculo. O ideal era você pegar pelo menos uma produção de silagem conservadora aí, de 40, 45 toneladas por hectare, calcular qual que seria a área necessária para a produção dessa silagem, e aí sim você calcular a produtividade por área. Esse, para mim, seria a maneira mais adequada para você poder comparar as propriedades, tá? Porque como que eu vou comparar uma propriedade que ela só utiliza a área do composto, por exemplo, com uma propriedade que tem área de pastagem, né? Se eu for comparar esse indicador dessas duas atividades, isso fica injusto. Não é uma comparação justa. Fica complicada essa comparação, tá? Alguns indicadores, mesmo sendo em pecuária intensiva e pecuária intensiva, pecuária intensiva que a gente fala é você produzir um grande volume de leite numa área menor. Tanto faz essa pecuária ser intensiva a pasto ou uma intensiva confinada. Os dois são intensivos. Agora, o que eu tenho que analisar alguns indicadores são muito parecidos. Esse indicador de produtividade por área, ele tem que ser observado esse tipo de coisa.
Aí vai da metodologia de cada um. Aí quando a gente chega nas propriedades que a pessoa apresenta um indicador, igual o Gustavo falou, de 35 mil, 45 mil litros de leite por hectare, é a gente ter o bom senso de perguntar como foi calculado esse indicador para a gente poder saber disso. Igual, por exemplo, a gente já chegou em propriedade que o produtor falou para a gente que tinha 100% das vacas, a porcentagem de vacas em lactação, como é que é? A porcentagem de vacas em lactação média do ano dele foi de 100%. Você lembra disso, Gustavo? Beleza, Éder. Então, é tudo com o jeito de analisar, né? Isso. Eu fui numa palestra uma vez e lá a pessoa apresentou uma propriedade de composto de freestyle, não lembro se é de sistema estabulado. Me apresentou um valor ali de 65 mil litros por hectare ano. Eu acho que você estava presente também nessa palestra. Lembro. Na hora que a gente foi averiguar, ele só estava considerando só a área que ele utilizava para fazer a recria das bezerras, das novilhas e a área do composto. Todo o restante ali da área que era para silagem, ele não estava considerando. Entrando na pergunta do Alvarenga, aí ele perguntou um exemplo que a gente vê muito, é tipo assim, ó, o produtor faz a safra de soja e faz a safrinha de silagem. Aí como que eu vou considerar essa área? Eu considero a área total? O que eu faço? No meu caso, Alvarenga, eu considero a metade da área. Por exemplo, se eu plantei 10 hectares de silagem, safrinha, então para minha conta eu coloco somente 5 hectares ali que eu utilizei, mesmo que eu coloquei 10, porque eu só utilizei só na safrinha, né? Então eu coloco a metade na hora de calcular ali. Eu espero ter respondido aí, Alvarenga, a sua pergunta. O Felipe Alvarenga é técnico que trabalha com a gente lá na região de Firminópolis, Nazário, ali, ó. Um abraço aí pro Gustavo Henrique, pro Toninho Ribas, né? Entrou aí também Maria Cecília Godinho, Ana Clara, volta aqui, ó. Giovanni, que foi aluno meu lá de Arizona, Jorge G. Vital, um abraço aí para todo mundo que tá entrando aí na live ainda, que entrou, que tá permanecendo aí ainda. Certo, seu Gustavo? Rapaz, eu já ia falar, o Toninho ia perguntar isso, eu tinha certeza. Ele ia falar do corte, o que a gente quer? Lá em cima ele colocou aí eu já falei, o Toninho vai perguntar sobre o corte. Então, o corte, o Toninho, o que a gente utiliza são arrobas produzidas por hectare e ano. Então, quantas arrobas que eu vou produzir no hectare? Então, o nosso indicador referência hoje, que é o mínimo para a gente poder estar atingindo, é eu produzir 10 arrobas por hectare e ano. E eu posso isso seria de maneira global. Se eu fosse falar assim, alguém me perguntar, eu ia falar dessa forma, são 10 arrobas por hectare e ano. Se eu estratificar em 3 atividades, a primeira atividade sendo cria, ela seria o mínimo 7 arrobas por hectare e ano. Se eu fosse fazer esse ciclo completo, 10 arrobas por hectare e ano. E se eu fosse partir para recria e engorda, eu tenho que partir no mínimo para 15 arrobas produzidas por hectare e ano. Lembrando que, Toninho, a gente consegue atingir até 40 arrobas produzidas por hectare e ano. Mas isso ainda são em pequenas áreas que são intensivas. Então a gente não consegue, de maneira geral, atingir ainda em grandes propriedades essas 40 arrobas por hectare ano. Mas a gente já tem uma referência para você poder começar a trabalhar com o mínimo, que é isso que eu passei aí para você. Isso aí. E pensando que, igual por exemplo, para a gente poder mensurar esse tipo de coisa, a gente esbarra em alguns entraves, principalmente para o pessoal do gado de corte que mexe com cria, que é pesar animal, né, Gustavo? Você pesar a cria, você vender bezerro por peso e começar a trabalhar essa questão de peso, né, com os animais de cria, ainda é um gargalo quando a gente pensa em gerenciamento. E aí, quando eu vou calcular esse indicador com o pessoal da cria, ainda é um certo problema, né, digamos assim.
Com o pessoal da recria e terminação, até que já não é tanto assim, porque quando você vende, você já vai vender o animal para o abate, então você já tem a quantidade de peso dele mesmo, né? Agora, quando você vende animal de cria, o pessoal já tem uma certa, né, certa aversão a vender o animal por peso. A gente está falando aqui de indicadores, né, de arrobas que conectarem, enfim, etc. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui mais complicada de responder. Não é nem complicada. Eu sou produtor, tenho uma renda boa. Estou supondo, tá? Sou produtor, tenho uma renda boa. Mas me dê motivo para eu estar pesando esses animais. Perfeito. Qual que seria o motivo de eu estar quantificando isso? Porque eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra não é em balanço, em isso aí, porque às vezes com recurso a gente consegue comprar mais baratos hoje em dia. Mas o porquê de eu estar falando no meu produtor, qual que é a importância de eu estar fazendo isso na propriedade? Normalmente eu apresento para o produtor uma questão financeira também. Porque, igual, por exemplo, muitas vezes o cara vende animais. Isso eu estou pegando lá da parte de recria e terminação, por exemplo. O que acontece? A pessoa vende o animal no olho, digamos assim, e imagina que o animal tem um certo peso. E muitas vezes isso acontece desse animal ter o peso menor. Igual aconteceu com o meu sogro, aconteceu, por exemplo, semana passada. Ele vendeu um animal que ele achava que tinha um certo peso, é propriedade pequena, não tem balança, e eu já tinha falado para ele da gente pesar esses animais com fita, pelo menos para ter uma noção, né, para a gente poder saber ali. E aí ele vendeu e esse animal deu menos, deu um peso menor do que aquilo que ele tinha avaliado. Ou seja, não foi a renda que ele estava pensando que ele conseguiria. Então, quando você pega essa renda diminuta e vai multiplicando isso em propriedades maiores pela quantidade de animais que ele vende, só isso eu já consigo convencer ele de que o que ele perde em não pesar já é um valor agregador que ele consegue, através desse manejo, ganhar durante o ano. Tá? Esse é um primeiro ponto. Pensando em propriedade grande, né, que aumenta o manejo, a principal desculpa que o pessoal fala é que aumenta o manejo. Aí eu vou ter que adequar o manejo à propriedade. Então, por exemplo, o ideal mesmo era pesar todo mês, beleza. Mas pelo menos pesar na entrada e na saída para me saber ganho de peso. Nem isso, na maioria das vezes, nas propriedades não fazem, Gustavo. Estou errado? Eu vejo como um ponto a transferência ali de pai para filho das propriedades que acontecem e os filhos estão enxergando aquilo mais como empresa. Então, eu acho que essa questão de pesar ela vai ser cultural, ela vai progredir com o avanço da pecuária e pensando que tem que levar aquilo profissionalmente. E pensando que o produtor, ele não deve ser mais um produtor, ele é um empresário rural que deve estabelecer metas que foram aquilo que a gente acabou de falar no Tony aí, metas de arrobas produzidas por hectare e também metas de ganho de peso diário, que é o GMD, né? Isso mesmo. Para as fases, né? Isso mesmo. E a gente tem certeza, Éder, de que quando a gente não atinge esses indicadores que a gente está falando, a gente tem má utilização do solo, a gente tem má utilização de tecnologia de genética, de nutrição, de tudo isso. Quando a gente atinge esses indicadores, a gente está vendo que a fazenda está caminhando para frente e para ser rentável. E eu acho que um dos únicos fatores para alguém ficar na propriedade, continuar tocando aquilo que o pai faz, é mostrar que aquilo dá dinheiro. Esse tempo atrás eu cheguei numa fazenda no sudoeste de Goiás e cheguei lá, excesso de barro na fazenda de leite, tá? Excesso de barro, acúmulo de barro e vaca sem água direito, aquela bagunça e o filho ajudando ali. Eu olhei assim e falei assim, não, se a gente não mudar essa realidade do produtor, esse filho não vai ficar aqui. Não, você está certo, é isso mesmo. Você não consegue colocar
Porque a gente vive num mundo hoje que você troca tempo, na verdade, você troca tempo por recursos, né? Então você vende o seu tempo. E o tempo é um recurso escasso. Ninguém vai pegar e gastar o próprio tempo para ficar numa atividade em que ela não remunera o tempo que você está gastando ali. Antigamente, você ainda tinha muitas pessoas que encaravam a atividade pecuária como sendo uma atividade de lazer, digamos assim. E hoje tem muitas pessoas que tiraram isso e colocaram no lugar, né, disso aí uma outra atividade de lazer que às vezes dá mais prazer para essa pessoa, né? Então ele está pegando essa atividade que antes era encarada como lazer e encarando ela, como você falou, uma atividade como uma atividade profissional. E ela, como atividade profissional, ela tem que remunerar. Se ela não remunerar, não faz jus ele ter aquela propriedade. Ou ele vai pegar a propriedade e arrendar, ou ele vai pegar aquele capital que ele tem empregado naquela propriedade e investir em outra coisa que dê uma taxa de remuneração melhor, porque, querendo ou não, é um capital que ele tem. O capital foi feito para que você possa utilizar dele e ele consiga te remunerar. Se você não está sendo remunerado naquela atividade, você vai pegar aquele capital e investir em uma outra atividade que possa remunerar de forma mais assertiva. Ô Fausto, você não está perguntando hoje o que foi, Fausto? Hoje você tá meio devagar, Fausto. Pessoal, dando continuidade aí, Éder. Espera aí, só mandar um abraço aqui pro Joaquim. O Joaquim é produtor lá de Silvânia. Um abraço aqui pro Gustavo, que entrou aqui também. Vitor, Silas, Silvio, é produtor da Miriane lá na região lá de Pontalina ali. Gleiciele, Maria Amélia, Snowgut. Pode continuar agora. Todo mundo que entrou já mandei um abraço. Agora passando para os para mais uns indicadores, e vamos partir para indicadores econômicos agora. Certo. Eu acho que quando a gente fala o mais importante é que minha fazenda seja rentável, né? Perfeito. E o que significa ser rentável? Ela me dá retorno financeiro sobre aquilo que eu tenho investido. E pensando em um indicador, vou começar com um indicador aqui bacana, que é os meus custos diretos sobre o que eu ganho. Ou seja, eu pego... vou deixar você explicar como é que faz isso aí. Mas, enfim, é o meu COI, que é os meus custos diretos, dividido pela minha renda bruta, tudo que eu recebo. Ou seja, tanto para o corte quanto para o leite, se eu recebi R$100 de renda, 70% vai ficar para mim pagar os meus custos diretos de 70 a 65. A 65 seria o mais eficiente para pagar meus custos diretos e me sobraria ali de 35 a R$30. Então esse seria um indicador bacana a gente trabalhar. E por que a gente trabalha com uma margem? A gente chama isso de margem bruta. Eu estou pagando os meus custos diretos, meus custos do dia a dia. Por que eu trabalho com a margem de 30 a 35%? Porque é uma margem ali que eu consigo, se eu tiver uma oscilação de preço do leite ou do preço da arroba de 30%, eu consigo ainda empatar o meu resultado financeiro. Então a gente trabalha ali com uma margem, né, uma sobra de dinheiro, pagando os meus custos diretos de 30% a 35%. Essa é a nossa meta. Agora, Éder, explica pra gente como que faz essa conta aí que eu acabei de falar de 70% de custo e 30% de margem. Vamos lá, deixa eu só responder uma pergunta do Felipe aqui. O Felipe perguntou assim que a forma mais simples de comparar... Ele perguntou assim, a forma mais simples de comparar produção de soja com produção de gado de corte seria arrobas por hectare ano, por sacas de soja por hectare ano? É isso aí, Felipe, é a forma mais fácil. Aí você pega o valor que está a arroba e o valor que está a saca de soja, multiplica vezes a produtividade de cada um deles e você encontra o que você está conseguindo produzir em cada um deles em reais, tá? Em forma financeira. Voltando aqui para aquilo que a gente acabou de falar agora, né, há pouco, em questão de COI por renda bruta, inclusive foi até uma das coisas que eu falei ontem na minha apresentação da pós-graduação. COI.
custo operacional efetivo, que é uma das metodologias que a gente utiliza para calcular custos, tá? São as despesas diretas. É tudo aquilo que eu utilizo para produzir. Se eu estou utilizando para produzir, né? Tudo aquilo que eu estou utilizando para produzir entra dentro do meu COI. Parei de produzir, não estou gastando mais, tá? Tudo aquilo ali vai entrar no meu COI. Vamos um exemplo. Leite para bezerro entra no meu COI da atividade. Concentrado entra no meu COI. Por quê? Porque se eu parar de produzir leite, eu não vou gastar concentrado. Adubo para pasto, adubação, entra no meu COI, também vai para o meu COI. Mão de obra contratada, também vai para o meu COI. Tá? Isso tudo, a soma de todas essas despesas, quando eu somo tudo, que são as despesas diretamente ligadas à atividade, eu vou encontrar o meu custo operacional efetivo. De tudo que eu recebo da minha atividade, de todos 100% da minha renda, ou seja, eu vendi vaca, vendi bezerro, vendi leite, de todos 100% da minha atividade, de tudo que eu vendi, 100%, em torno de 70% a 60% daquilo pode estar comprometido com esses custos operacionais. Tá? A Ana Júlia está perguntando se leite para consumo também é COI. Também é COI. Leite para consumo também entra dentro do COI. Tá? Leite para consumo de mão de obra também é COI. Também entra dentro do COI. Tá? De cada 10 reais, de 6 a 7 reais pode estar comprometido com esse COI. Lembrando que como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todo o meu custo, vamos imaginar que eu gastei 6 mil reais. E vamos supor que eu recebi 10 mil reais. Eu pego 6 mil, divido por 10 e vou encontrar 0,6. Vou pegar esse valor de 0,6, multiplicar por 100 e vou encontrar 60. Isso quer dizer que se eu gastei 6 mil dos 10 mil que eu recebi, eu gastei 60% daquilo que eu recebi. Então, o meu COI representou 60% da minha margem bruta. Tá? Vamos elencar algumas particularidades aqui. Esses 65%, 75% seria um indicador interessante para quem tem mão de obra contratada. Tá? Para quem tem mão de obra contratada, esse seria um indicador interessante. Para quem não tem mão de obra contratada, o ideal é que esse COI seja menor. Esse COI fica liberando ali os 50%, 55%. Certo, Gustavo? Para quem não tem mão de obra contratada, para quem é só mão de obra familiar, tá? Por que, Éder, que tem essa disparidade? 70, 65, está incluso ali a mão de obra contratada, que representa na nossa renda bruta entre 10% e 14% da nossa renda bruta. Então, por isso que quando eu parto para uma mão de obra familiar, o ideal é que o COI seja ali em torno de 55%, 60%, não ultrapasse em torno de 60%. Porque isso, se eu tenho uma mão de obra familiar e esse COI chega a 70%, esse custo está um pouco alto ainda. Eu ainda posso tentar dar uma mitigada nisso. Tá? Eu posso observar que tem alguns custos ali que podem estar um pouco acima. Concentrado, às vezes vai estar ali nos 40% da renda bruta, então eu posso diminuir um pouco disso. Medicamento, eu vou ter que olhar que tem algum gargalo ali que está acontecendo na minha propriedade, que está consumindo uma parte dessa margem bruta minha, que não era para estar consumindo. Então, tem que abrir esse parênteses aqui. Se eu chegar em 70% com mão de obra familiar é ruim? Não, não é ruim. Mas poderia estar o quê? Poderia estar melhor. Por quê? Porque eu teria uma margem melhor. Consequentemente, num período em que houvesse uma oscilação de preço, uma oscilação no mercado, algum problema de mercado, eu teria o quê? Eu teria mais maleabilidade para poder estar trabalhando. Quando eu tenho uma margem muito estreita, a maleabilidade é pouca.
ou seja, qualquer coisa que mexe no mercado, eu sinto isso muito duro, muito rápido. Eu não tenho o poder de amortecimento em que essa margem um pouco melhor me proporciona, certo? Reclamar aí que a imagem tá ruim. Vocês já vão me desculpando aí, porque a internet hoje aqui de casa tá horrível. Desliguei todos os aparelhos aqui de casa. Os únicos aparelhos que estão funcionando é o meu notebook e meu celular, e mesmo assim a internet tá horrível. Viu? Se o pessoal da Sky aí estiver assistindo aí, ó, o pessoal da Sky, por favor, podia melhorar a internet aqui pro lado de casa, viu? Beleza, Éder. Então, assim, ficou bem explicado. Quando eu pego o que eu gasto, né? Então vai ficar o que eu recebo, ele fica comprometido para pagar minhas despesas diretas em torno de 65% a 70%. Lembrando que quem tem mão de obra familiar vai para 50% a 55%, pensando que a mão de obra contratada ela impacta em 15% da minha renda. Então, por isso que o Éder falou de 50% a 55% quando eu trabalho com mão de obra familiar, né, vai cair. No custo operacional efetivo, eu não contabilizo minha mão de obra familiar, só no custo operacional total. Então, trabalhar com isso, né, Éder, para mim ter uma oscilação de preço ali de até 30% e conseguir ainda me sobreviver na atividade. Isso. Então, eu acho que isso aí é uma meta tanto para o gado de corte quanto para o gado de leite, trabalhar com 30% de margem bruta. Beleza? Éder, qual que é o próximo indicador aí que a gente vai dar uma trabalhada aqui? Ó, eu acho que a gente pode tentar trabalhar aí com um COI por litro de leite. Nós não falamos dele, não falamos? Não. Então vamos falar sobre COI por litro de leite. Deixa eu só subir um negócio aqui. O meu COI por litro de leite, velho, é um indicador bacana que vai mostrar para mim o quanto que eu gasto para produzir um litro de leite ali, com os meus custos diretos, né? Então ele é bem simples de eu estar solucionando isso aí, que eu pego o que eu tive de gastos diretos, que o Éder já citou aí, deu exemplos, e divido pela minha produção anual. Meu COI anual dividido pela produção anual vai dar ali para mim quantos reais por litro eu tive de despesas diretas. Então é bem simples essa conta. A mesma coisa acontece quando eu trabalho numa atividade de corte. Eu pego quanto que eu tive de custo e divido pelas minhas arrobas vendidas ou produzidas. Aí eu tenho 2 indicadores aí que surgem a partir disso. Beleza, Éder? Perfeito. E isso é muito notório e muito legal, interessante, quando você vê que o produtor ele percebe que preço de leite é importante? É muito importante. Mas não é uma coisa que o produtor domina. Por quê? Porque não está dentro da porteira. O que está dentro da porteira é custo de produção. E aí, no caso, seria o nosso COI. Quando ele domina que isso é muito importante para ele, quando você vê produtor conversando entre eles, você já não vê eles conversando sobre preço de leite mais, por preço de litro de leite mais. Você começa a ver que eles começam a conversar quanto que deu seu COI por litro de leite, quanto foi seu custo por litro de leite. Isso é importante por quê? Porque isso vai me dimensionar até onde eu posso receber, né? Até onde eu posso ir. Por exemplo, se eu recebo R$1 por litro de leite, o meu COI, de maneira alguma, se eu já sei que o meu custo operacional não pode passar de 70%, meu custo operacional de maneira alguma pode passar de 70 centavos por litro de leite. Isso já me dimensiona quanto que já me direciona para onde eu tenho que ir. Então, se eu vou receber R$1, o meu COI por litro de leite não pode passar de 70 centavos. Se ele está passando de 70 centavos e está chegando a 95, eu tenho que ver onde é que está o problema, me reestruturar, ver onde que eu estou errando, ou diminuir o custo e diminuir esse custo operacional, ou aumentar a receita e ver onde é que eu estou errando para poder equilibrar esse jogo.
Esse jogo tem que ficar equilibrado para que eu consiga manter essa empresa com as contas sanadas, com as contas equilibradas, e eu conseguir manter essa empresa aberta. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer isso. Agora, se eu não sei quanto custa o meu litro de leite, se eu não sei qual que é o meu COI por litro de leite, se eu recebo R$1, se eu recebo 2, ou se eu recebo 2,15, igual aquela notícia que eu te mandei ontem, Gustavo, você viu lá, né? Produtor fazendo negociação, tanto faz. Tanto faz, você pode receber até R$5 por litro de leite. Se você gastar R$4,80, vai sobrar 20 centavos só para você. Então, a primeira coisa é você saber quanto custa o seu litro de leite, para você saber dimensionar seus custos ali e poder direcionar aonde você tem que mexer na engrenagem para que ajuste melhor essa margem bruta e sobre, né, uma margem bruta mais interessante para vocês. Certo? Beleza, Éder. Você falou isso, eu vou tocar em outro tema aqui que é bem oportuno para o momento, e pensando que quando eu faço um planejamento estratégico, sabendo o que eu vou ter de gastos na minha propriedade, pensando em gado de corte, eu vou comprar um animal a tanto. Vou gastar com esse animal com sal, com medicamento, proteinado. Depois eu vou gastar com um proteinado, com uma ração ali para fazer o abate dele. Então tem toda essa compilação dos meus custos, correto? Correto. Quando eu tenho toda essa compilação dos meus custos, eu sei quanto que eu vou gastar para produzir minha arroba. Ou seja, eu posso ir lá no meu mercado futuro e conseguir fazer um travamento para me garantir minha margem. Eu não preciso ficar esperando que vai R$200, vai a 180, não sei. O melhor que a gente faz hoje com planejamento é que você garanta a sua margem através desses cálculos. Você calcula quanto você vai gastar para produzir uma arroba e já vai no mercado futuro e faz essa trava. Assim, e hoje em dia tem empresas que fazem essa corretagem, né, que faz esse travamento para vocês e para os animais. Mas, em geral, eu acho que acima de 24 animais, 24 bois, é uma quantidade por arroba que eu não me lembro agora de cabeça. Você já pode fazer o travamento desse preço da arroba. Porque se você já tem o orçamento como que você pode trabalhar, você já vai lá, resolve sua vida em questão de custo e você já tem ali mais ou menos garantido o que você vai trabalhar de margem. Você não fica refém ali do mercado mais. No leite existem algumas propriedades que já estão trabalhando com essa questão aí de contrato. É claro, não é pequeno produtor, não são propriedades são propriedades aí com um poder de barganha bem melhores, né? Um poder de barganha maior, tudo. Mas já está se direcionando para um mercado mais profissional em relação a isso. Você sem dúvida que é a evolução do agronegócio para isso. A gestão tende a partir para um modelo mais profissional de gestão. Isso aí não tenho dúvidas. Tá? É isso aí. A gente também já tem, eu já acompanhei alguns clientes nossos aí, que eles já estão fazendo contratos com alguns laticínios aí. Isso é bom que quem está participando da live saiba, que a gente passe para frente, que isso possa se concretizar em maiores níveis. Aí a gente pode ver no estado que tem gente que já faz um contrato aí, garante um preço aí do leite por determinado tempo, já com alguns laticínios. É uma relação de ganha-ganha, né, Gustavo? É uma relação de que ganha o laticínio, que já vai ter ali uma relação interessante com o produtor, e ganha o produtor que já sabe ali durante um período qual que vai ser a renda dele, né, o orçamento que ele tem para poder trabalhar, né? Qual outro indicador que você tem para poder passar para a gente, companheiro? Éder, além dos indicadores diários, né, nós temos indicadores aí de ganhos médios diários do gado de corte. Quer dar uma faladinha desses aqui? Ganhos médios diários, perfeito, show de bola. O que eu vou fazer? No caso, por exemplo, da cria, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bezerro no momento em que ele nasce, pesar esse bezerro, né? Tudo está baseado no peso dele. Pesei esse bezerro, notei o peso dele, e pelo menos pesar esse bezerro no dia da desmama.
O ideal seria acompanhar esse peso dele mensalmente. Esse seria o melhor dos mundos. Mas pelo menos pesar ele na desmama. Vou pegar o peso da desmama, subtrair do peso ao nascer. Isso vai me dar o peso que ele ganhou nesse período. E vou dividir pela quantidade de dias em que ele viveu ali na propriedade. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem fácil de fazer. Vamos supor que esse animal nasceu com 52 quilos e ele desmamou ali com 7 arrobas e meio, desmamou com 225 menos 52 quilos, tá? Ele ganhou então 173 quilos no período. E vamos supor que ele desmamou ali com 210 dias, que seriam 7 meses, tá? Dividido por 210 dias. Ele teve um ganho médio diário, então, esse animal, de 824 gramas. Então, eu peguei os 225 quilos dele, que é o peso de desmame, menos os 52 quilos, que foi o peso ao nascer dele. Obtive que ele ganhou 173 quilos no período. Peguei esses 173 quilos que ele ganhou no período de 210 dias, dividi por 210 dias e encontrei que ele teve um ganho diário, um ganho médio diário de 824 gramas no período aí de 210 dias. Esse seria a maneira mais simples de poder calcular o ganho médio diário. Serve para poder calcular também na parte de recria e terminação? A mesma coisa. Tá? Eu vou pegar o peso dele que ele entrou, as arrobas que ele entrou na minha propriedade, as arrobas que eu vendi, a quantidade de arrobas que ele ganhou na minha propriedade e dividir pela quantidade de dias em que ele esteve dentro da propriedade para me calcular o ganho médio diário que esse animal teve dentro da propriedade. Certo? Beleza. Então, eu acho que o ganho médio diário ele é calculado com peso final menos peso inicial dividido pelos dias de intervalo entre as duas pesagens. É isso? Perfeito. E a gente tem aqui os números, né, para passar para o pessoal. A cria, a gente espera 360 gramas de ganho de peso, né, diário. No ciclo completo, 420 gramas e na recria engorda 550 gramas. Isso aí. Se a gente conseguir esses indicadores como indicadores Para a básicos... gente fechar... Pode falar. Para a gente poder fechar aqui, vamos trabalhar. Escolhe um último indicador aí para a gente poder falar um pouquinho brevemente para a gente já encerrar já. Escolher um último? Cara, um indicador que eu acho assim muito bom, que a gente falou sobre COI por litro de leite, né? Na verdade não um indicador, mas seriam dois, tá? Que eu gosto de comparar, tá? Que seria margem bruta da atividade e margem bruta por unidade. Por quê? Eu vou lá e calculo o COI por litro de leite, por exemplo, e descubro que sobra 10 centavos por litro de leite. E aí eu faço conta para o produtor lá e tal, e eu vou e diminuo o COI desse produtor para 8 centavos, por exemplo, num mês lá. Mas eu consigo aumentar a produtividade. E aí quando eu pego a margem bruta dele total, saiu de 10 mil para 12 mil reais, por exemplo. Então isso aí eu tenho que analisar que nem sempre quando eu diminuo a margem bruta, que é um exemplo que a gente falou lá, quando eu tenho uma margem bruta mais folgada, né, que eu tenho uma gordurinha ali, digamos assim, né, para certas oscilações, eu consigo fazer algumas jogadas, algumas coisas, que eu consigo melhorar a renda do produtor, a margem do produtor. Então nem sempre diminuir um pouquinho a margem bruta do produtor é ruim, porque eu posso aumentar a margem total da atividade, né? Eu posso aumentar a margem bruta total do produtor, às vezes diminuindo um pouquinho da margem bruta unitária. Como que eu calculo a margem bruta? É eu pegar toda a renda menos o COI, eu encontro a margem bruta. Para mim calcular a margem bruta unitária, eu pego a margem bruta e divido pelo volume total produzido.
um exemplo, se eu tiver produzido lá 200 arrobas e tiver tido lá uma margem bruta de 200 mil reais, de 10 mil reais, eu vou pegar 10 mil e dividir por 200 arrobas. Eu vou encontrar que eu tive uma margem bruta de 50 reais por arroba. Tranquilo? Então eu pego a margem bruta total, né? A margem bruta total da atividade e divido pelo volume total do que eu produzi. Se for arroba, é pelo volume total de arrobas que eu vendi. Se for leite, pela quantidade de litros de leite que eu produzi. Beleza, Éder. A gente já está chegando aí a quase 1 hora de live. Tem mais alguma consideração para a gente poder trabalhar aí, Éder? Uai, deixando só avisar para o pessoal que a inscrição lá pro Live in Loco ainda tá aberta. A gente está aí procurando um empreendedor que queira aceitar a gente avaliar a propriedade dele e a gente poder trazer o caso dele aqui para as nossas lives, né? Procurando aí um empreendedor que queira, né, a gente poder auxiliar ele na propriedade e fazer um planejamento anual para ele. Quem quiser e participar e tudo, é só procurar a gente aí no direct. Lembrando aí que o aplicativo Estrutura Rebanho está aí disponível também. Quem quiser baixar o aplicativo, ele é gratuito. É um aplicativo que ele auxilia o produtor a poder estruturar o rebanho dele na proporção da quantidade de vacas em lactação que ele tem na propriedade, tá? Quem quiser ter acesso ao aplicativo, o Gustavo tem um arquivo, eu tenho um arquivo também. É um aplicativo que nós disponibilizamos aí para o pessoal que queira poder fazer uso, tá? E quinta-feira que vem nós estamos aí de novo. Nós vamos definindo aí o que a gente vamos falar quinta-feira que vem. E nós estamos à disposição aí, quem quiser conversar aí no particular, tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição para poder auxiliar quem quiser. Certo, seu Gustavo? Não joga o celular fora não, Gustavo. Não, beleza então. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Éder, eu não consegui ver perguntas aqui porque travou, eu acho, o negócio da pergunta aqui, ó. Não, mas não teve, eu não sei se travou. Cara, também meio que travou aqui também, cara. Apareceu um aqui, ó, dizendo a Miriane aqui que era para nós falar de adubação e correção de solo aqui na próxima live, viu? Já dizendo que é para nós falar de adubação. Olha, nós pode tentar trazer esse tema aí para a parte de gestão aí, né? É uma boa. Vou conversar com o Gustavo aqui, vamos ver o que nós faz para a semana que vem. Fala o Wander, meu primo lá do Tocantins. Rodrigo também, meu primo, ó, um abraço pro Rodrigo. Desejar uma boa noite a todos, né? Um bom feriado, finalzinho de feriado, quinta-feira, né? E todos fiquem com Deus. Um abraço, Éder. Abraço, companheiro, fica com Deus. Tchau para todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Fica com Deus, até mais. Muitíssimo obrigado sempre por estarem acompanhando aqui com a gente. Falou, companheiro. Até mais. A gente atrapalhou?